Olá, peço licença para mais uma vez conversarmos juntos sobre o livro de Jonas. Leia, eu te convido para ler Jonas, os 4 capítulos. Uma pergunta para você. Você já acordou de repente no meio da noite durante uma tempestade? Raios, trovões, é assustador. Também existem outros tipos de tempestade. Quando passamos pelo luto, na perda de uma pessoa querida, uma situação financeira grave, ou períodos de doença que afetam toda a família. Também nesses momentos nós precisamos da fala de Deus, da intimidade com Deus, do cuidado de Deus. O que não podemos é dormir em meio a uma tempestade. Vamos orar? Obrigado, Deus, nos ajuda a ouvir, compreender e praticar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jonas, ele sofreu a consequência da sua atitude de tentar fugir de Deus, como se isso fosse possível. Fugir da responsabilidade que Deus tinha delegado a ele de levar a sua fala ao povo de Nínive, que era um povo maldoso, e a maldade daquele povo tinha chegado até Deus. O pecado daquele povo tinha chegado na presença de Deus, e Deus queria agir ali também com graça, compaixão e misericórdia. Mas Jonas, por alguma razão, se negou a isso e entrou no navio e foi embora no caminho contrário. Deus, na sua pedagogia, na sua maneira de agir e ensinar, enviou um forte vento e uma tempestade. E essa tempestade, claro, afetou os marinheiros e afetou também ao Jonas. Também nos afeta, porque nós estamos lendo esta passagem, estamos ouvindo sobre este texto bíblico. Assim como esse texto também influenciou a gerações e gerações. Quem nunca ouviu falar no homem, Jonas, que foi lançado ao mar e foi engolido por um peixe grande? Interessante que durante a tempestade, Jonas estava dormindo. Isso vem à minha memória um outro texto que está lá em Lucas 8, 22 a 25, onde os discípulos de Jesus também passaram por uma tempestade, também no mar, num barco, e no contexto dos discípulos, Jesus estava também dormindo. Jonas foi acordado pelos marinheiros. Jonas, tu não percebe o que está acontecendo? Está aí dormindo tranquilamente? É como se Jonas quisesse fugir de si mesmo, se fechar em si mesmo. Acho que o peso da responsabilidade, de negar a responsabilidade, levou Jonas a dormir, a fugir de todo o contexto que estava em sua volta, inclusive da tempestade que estava acontecendo ali. Jonas foi acordado, e na conversa, nas orações e no contexto ali de Jonas 1, a conclusão foi: temos que jogar Jonas fora do barco. Porque Jonas foi o causador disso. Deus enviou a tempestade devido à situação do Jonas. E quando Jonas foi jogado fora do barco, a tempestade se acalmou. Jesus estava tranquilo, o próprio Deus no navio, a presença de Deus estava ali no navio também, em Jesus. E os discípulos, também desesperados, chamaram Jesus: Jesus, nós vamos morrer aqui, faça alguma coisa. E Jesus repreendeu o vento, o mar, e tudo se acalmou. Jesus ainda disse para os discípulos: parece que vocês estão dormindo. Vocês têm que ter mais fé, acreditar no agir, na palavra, na ação de Deus.
E tanto os discípulos quanto os marinheiros lá em Jonas, eles tiveram uma compreensão, uma convicção da presença de Deus. Os discípulos perguntaram: quem é esse? Quem é esse que manda no mar, manda no vento? Os marinheiros lá em Jonas, a partir daquele acontecimento, porque o mar se acalmou quando Jonas foi jogado ao mar, eles adoraram a Deus, eles trouxeram sacrifício a Deus, eles reconheceram a Deus como Senhor. Texto interessante. A tempestade trouxe a convicção do agir de Deus e da fala de Deus para o coração das pessoas. Eu ainda quero trazer uma passagem para concluir, que está em Mateus 7, 24 a 28, onde Jesus ensina que todos nós devemos ler a palavra e praticar a palavra. Porque quem lê e pratica terá a casa construída na rocha, ou a vida será baseada na rocha, que é Jesus. E lá diz, bem interessante, que as tempestades vêm. Mas mesmo em meio às tempestades, vamos passar bem, firme, com o sofrimento, com as consequências de uma tempestade, com os abalos. Mas a casa não vai cair. Mas aquela pessoa que ouve a fala de Deus e não pratica esta fala, é comparado então a uma casa construída na areia. As tempestades vêm, as dificuldades vêm igual também, os ventos fortes. Só que aí a casa cai, porque não está baseada em algo sólido. E de fato a palavra de Deus ela é sólida. Ela precisa estar enraizada em nossos corações para que possamos viver melhor em meio às tempestades. E este viver melhor, ela inclui o testemunho. As pessoas precisam saber que existe alguém que verdadeiramente quer ajudar. Deus quer ajudar a todos. E quantas pessoas também estão em situação de muita dificuldade, devido ao pecado, devido às maldades, devido a uma série de coisas. E elas precisam ouvir desta fala de Deus que quer transformar aquelas vidas também. E eu e você temos uma responsabilidade diante disso. Eu repito aqui, não vamos fugir desta responsabilidade. Primeiro de ler, meditar e firmar a vida na palavra de Deus, firmar a nossa vida na rocha, e depois também sermos testemunho de que Jesus é a rocha. E as pessoas podem perceber isso na minha vida, na tua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque Tu quer nos conduzir todos os dias das nossas vidas, Senhor. Que possamos firmar todas as nossas atitudes na rocha que é Jesus Cristo. Nos ajuda com o Espírito Santo. Amém.